Annyeonghaseyo, seja muito bem-vindo ao Coreano Online. Eu sou o Henrique Teixeira e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Resolvi fazer uma externa aqui, tá um dia lindo de outono. Eu vou fazer uma caminhada aqui no parque, sem máscara, passando aqui, tentar passar longe de qualquer pessoa aqui no meio das árvores, para não ter nenhum problema, não é mesmo? E o assunto da nossa aula de hoje, sim, isso é uma aula, apesar de eu estar aqui andando com vocês, vai ser uma aula mais descontraída. É sobre o verbo hadar. O verbo hadar é o verbo mais importante do coreano. Não existe nenhum outro verbo que seja tão usado e tão versátil como o verbo hadar no coreano. Então você tem que saber esse verbo. Provavelmente você já usou esse verbo se você já começou a estudar coreano. Por exemplo, em Annyeonghaseyo, o cumprimento mais comum do coreano contém esse verbo hadar. Hadar, ele é um verbo mais ou menos irregular. Bom, ele é irregular, mas não em todas as conjugações. Na mais formal ele vai ficar como 합니다, na polida ele vai ficar como 해요 e no modo informal vai ficar como 해. 해, bem simples, né? Mas afinal de contas, o que significa hadar? Bom, o sentido original de hadar é fazer, mas no sentido estendido de hadar tem muitos significados. Deixa eu pegar minha colinha aqui, que hadar pode ter tanto significado. Olha só, hadar pode ser falar, usar, preparar, cozinhar, jogar, comprar, conseguir, tomar e muitas outras coisas. Normalmente ele tem esse tanto de significado porque vai depender do contexto e do substantivo com o qual você vai juntar esse hadar. E aí você vai inferir esse significado pelo contexto. Então, por exemplo, se alguém fala para você assim, se um amigo coreano seu fala simplesmente morrer, não tem contexto nenhum, né? Simplesmente ele está perguntando o que você faz. Dá o sentido, na verdade, não é o que você faz de profissão, mas o que você está fazendo. Esse é o jeito mais curto, direto e informal de perguntar isso, né? Morrer, você faz o que agora, né? O sentido é esse. Então esse é o sentido de fazer, exatamente, quer saber mais genérico. Mas se você falar, por exemplo, se você coloca uma língua como 영어, 영어 significa inglês, e você fala 영어 해요, então isso significa eu falo inglês, ou você fala inglês, ou tal pessoa fala inglês. Pelo contexto você infere isso, não é mesmo? Se você colocar a palavra computador, né? Computer, a palavra computador no coreano vem do inglês, computer 해요. Computer 해요 significa o quê? Eu faço computador? Não, eu uso o computador. Se você usar a palavra game, que significa, vem do inglês, né? Game, ou seja, jogo. Então vai ter o sentido de quê? De eu jogo game, eu jogo o jogo. Game 해요. Se você falar, por exemplo, 1등, 1등 significa primeiro lugar. Se você fala 1등 해요, 1등 했어요, por exemplo, dá o sentido de que eu consegui o primeiro lugar, eu tirei o primeiro lugar. Então ele é bem versátil, né? Só mais um exemplo aqui, você pode usar até com a palavra coffee, que significa coffee, que significa café, coffee 해요, ou pode até perguntar para outra pessoa, né? Coffee 할까요? Por exemplo, significa o quê? Beber. O que você faz com café? Você pode fazer o café? Sim, mas se for fazer de preparar, a gente vai usar um outro verbo, né? Acontece que hadar nem sempre vai ser um verbo. Ele pode ser também um adjetivo ou parte integrante de um adjetivo. Vamos ver alguns exemplos de adjetivos com hadar. Por exemplo, 깨끗하다. 깨끗하다 significa limpo, ser limpo, né? Ou estar limpo. Então, 깨끗하다, você chega num lugar, vê um quarto muito limpo, você pode falar, oh, 깨끗해요. Nossa, como está limpo, né? O verbo, por exemplo, 따뜻하다. 따뜻하다 significa ser ou estar quentinho, é um quente agradável, não aquele calorzinho que você gosta, né? Então, se você falar 따뜻해요, significa está quentinho, está agradável. Se você falar, por exemplo, 친절하다, quando a gente fala rápido até fica meio 친절하다, significa ser simpático ou ser gentil, uma pessoa amigável, né? 그 남자는 친절해요. 그 남자 친절해요. Aquele homem é
simpático. Você pode usar também vários outros adjetivos. 건강하다. 건강 significa saúde, né? Então 건강하다, saudável, ser saudável. 똑똑하다. 똑똑하다 é ser inteligente. Uau, 똑똑해요. Você pode falar assim para uma pessoa, com essa pessoa inteligente. 뚱뚱하다. 뚱뚱하다 é ser gordo. E 날씬하다 é ser magro, é o contrário, né? E por fim temos 피곤하다. 피곤하다 é estar cansado, né? 피곤해요. 피곤해요. Quando a gente fala rápido, sai como 피곤해요. Reparem, não, tá batendo sol na minha cara agora. 피곤해요. Estou cansado. Normalmente esse 피곤하다 é um cansado não de fazer muito exercício, mas é um cansado de você estar com vontade de dormir, tá com sono. É um 피곤하다 de exaurir todas as suas energias no final do dia. Mas talvez você esteja se perguntando se tem alguma diferença entre esses verbos e adjetivos que tem radar. Afinal de contas, por que a gente diferenciaria, né? Parece que é a mesma coisa, mas existem algumas diferenças no uso do radar como verbo em comparação ao uso do radar quando ele é adjetivo. Uma delas é que quando o radar é um verbo, ele pode ser separado, na maioria dos casos, quando estiver... ele pode ser escrito junto ou separado na afirmativa, mas ele necessariamente tem que ser separado do substantivo quando está na negativa, ok? Aí você vai colocar no meio ali an ou mot. An que seria o não, né, para fazer a negativa, e mot é também um não, mas seria um não de não consigo, não posso. Por exemplo, se você quiser falar eu não falo inglês, normalmente a gente usa mot. Aí fica 영어 못해요. 영어 못해요. Quando fala rápido, 영어 못해요. Não consigo falar inglês. Então veja que ficou no meio, né? Computer. Você pode falar computer 안 해요, né? Eu não faço computador, ou seja, eu não uso o computador. Game 안 해요. Game 안 해요. Eu não jogo jogo, eu não jogo game. Tem muitos outros exemplos, com o verbo 공부하다, por exemplo, que é estudar, né, fazer estudo literalmente. A gente fala 공부 안 해요, eu não estudo. No caso de adjetivos, o radar vai ficar sempre juntinho ali da palavrinha que formou esse adjetivo junto com radar. Então a gente não separa nem na negativa. Se você quiser falar, por exemplo, a gente viu ali o 깨끗하다, né? 깨끗해요, está limpo. Se você quer falar não está limpo, você tem que falar 안 깨끗해요. Então a gente não separa, não fala 깨끗 안 해요, não. No caso de adjetivos, sempre vai ficar juntinho, então você tem que colocar antes. 안 깨끗해요, não está limpo. 안 건강해요, 안 건강해요, não é saudável, não está saudável. O que mais? 안 피곤해요, 안 피곤해요, não estou cansado, ok? Mas tem uma exceção no caso dos verbos. Por exemplo, quando o radar ele não é formado a partir de uma junção de um substantivo com o radar, como é na maioria dos casos, se for a partir de um adjetivo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, 좋아하다. 좋아하다. 좋아하다 é um verbo que significa gostar, e 좋아하다 não é formado a partir de um substantivo com radar, mas sim vem do adjetivo 좋다, que significa ser bom. Então, nesse caso, a pista é se tivesse a radar ou o radar, essa é a pista, que ele não vai se separar. Então você não fala 좋아 안 해요, não. Você fala 안 좋아해요, eu não gosto. Tem também o 싫어하다, que seria o contrário de 좋아하다, tem um sentido de detestar, vamos dizer assim. Talvez não com tanta força, mas só para ficar claro. Então ela é uma negativa. Então você pode falar também 안 싫어해요, 안 싫어해요. Eu não detesto isso, eu não desgosto disso. Mas também tem uma exceção dentro dessas exceções e que não vem da formação de um adjetivo, né? Não é como 좋아하다 e 싫어하다. Tem uma exceção também de um verbo específico que é formado a partir de um substantivo com radar, mas que a gente não separa. E esse verbo é muito especial, é o verbo 사랑하다. 사랑하다, que significa amar.
E apesar dessa formação, né, como a gente disse, a partir de um substantivo, se você quiser falar na negativa, não vai ficar sarang anheo, mas sim an sarangheo, eu não amo. O motivo disso? Provavelmente porque o amor supera tudo e o amor não separa, mas une as pessoas. E assim como ele une as pessoas, também une verbos e substantivos. Por isso, até mesmo em momentos negativos, quando você quer fazer uma negativa de não amar, até mesmo nesses momentos, o amor continua unindo e fica sempre ali juntinho de radar, que foi o nosso verbo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu estou pensando em fazer aqui uma série só sobre verbos do coreano, pegar verbos específicos e dar uma destrinchada melhor, especialmente esses verbos que aparecem muito. Se você tem uma sugestão, você tem uma pergunta sobre esse assunto, você tem um pedido aí, um verbo que te intriga muito, coloca aí nos comentários que eu vou tentar responder na medida possível. Quero saber também se vocês gostaram desse vídeo, esse passeio aqui enquanto eu estou explicando. Eu estou num parque chamado Yeolgongwon, que fica em Dongtan, que é o local onde eu moro aqui na Coreia do Sul. Dongtan, que fica aí mais ou menos uns 40 quilômetros de Seul, da capital Seul. É um local bem agradável aqui e esse parque também bem legal para fazer esse passeio. Estou aproveitando aqui esse dia de outono. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever, se não se inscreveu ainda, curtir, deixar seu comentário, compartilhar e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeos novos aí. Annyeonghaseyo e até a próxima!